Vida e Saúde de volta aqui para você. Como é que estão os seus produtos de beleza por aí? Você sabe se estão dentro da validade? Nunca olhou a validade? Não vai olhar agora não. Fica com a gente porque a gente vai ter um papo interessante sobre isso no programa de hoje. Porque durante o período da pandemia foi aquele momento em que muitas coisas foram pausadas. A gente precisou aprender a viver longe de lugares que antes faziam parte da nossa rotina, não é mesmo? Deixamos de frequentar os parques, shoppings, restaurantes, igrejas e para ir em alguns lugares essenciais, como por exemplo os supermercados, só com o uso de máscaras. E foi aí nesse momento que muita gente deixou de lado o uso dos cosméticos e também das maquiagens, que ficaram aí empoeirados no armário. Tinha gente que passava maquiagem só aqui, ó, nos olhos, para dar aquela tapeada. Mas agora, com a liberação do uso de máscaras, chegou a hora de tirar o pó dessas embalagens e voltar a usar esses produtos. Mas epa, será que é só isso mesmo que a gente precisa fazer? O que talvez não passa pela nossa cabeça é que muitos deles ficaram assim parados por cerca de 2 anos. Será que ainda servem para o uso? Estão aptos? Bom, eu quero que você aí de casa, que de repente acha que que não tem problema em usar produtos vencidos, nós vamos conversar com o dermatologista, Dr. Luan Lobo, que está aqui para explicar os perigos por trás dessa prática. Sua participação é sempre bem-vinda aqui, então conta pra gente como é que tem sido por aí, conta se você tem o costume de olhar nos rótulos, se você costuma achar onde que fica essa informação nas embalagens aí. O nosso WhatsApp está aberto para você pode usar aqui o QR Code ou então digitar o nosso contato que é 12 98266 0004. Dr. Luan, bem-vindo ao Vida e Saúde, tudo bem? Muito boa tarde, Teru. Boa tarde para o pessoal do estúdio, para todo mundo que está em casa. Um prazer estar com vocês hoje. Estou feliz também com a sua presença aqui, doutor, nos falando sobre algo que parece frescura, parece bobeira, mas que pode ter implicações mais sérias, né? Quais são os perigos da gente usar cosméticos vencidos? Com certeza, a gente precisa ter muita atenção na hora de analisar essas validades dos produtos, especialmente agora, nessa era pós-pandemia, porque um produto fora do prazo de validade pode trazer consequências de instabilidade bioquímica mesmo. Então, pode gerar alergias, dermatites, em alguns casos a gente pode ter até queimaduras mesmo. Fora a questão da contaminação bacteriana, viral, fúngica, perdão pelo telefone, a gente pode ter realmente contaminação desses produtos e isso pode causar uma infecção na pele do paciente, na pele do consumidor. Então, a gente precisa ter muita atenção na hora de separar ali os produtinhos que já estão quase chegando perto ali do prazo de validade. Doutor, quando a gente vai ao supermercado e compra ali um produto perecível, né, um pão, um biscoito, a gente tem mais ou menos ideia de onde fica localizado o prazo de validade daquele produto. Já com os cosméticos, a gente não tem, parece que essa facilidade nem de encontrar e nem de entender essa informação de prazo de validade. Como que a gente pode se atentar ou como é que a gente pode entender essas siglazinhas que a gente encontra aqui nos nossos cosméticos mais variados possíveis? Olha, quando a gente vê no rótulo esse Vzinho, como está aí na etiqueta, ou VAL, né, de validade, varia bastante a depender do laboratório, do fabricante. Mas essa é a data que a gente deve considerar ao longo da qual, esse período, né, de validade, é o período ao longo do qual esse produto vai permanecer íntegro, nas suas características de textura, nas suas características de cosmética, de cheiro, claro que também de ação esperada desse produto. Então, nessa datinha a gente considera o prazo de validade do produto fechado, né? Até você tirar ele lá da bancada do mercado, da farmácia, da loja de cosméticos. Depois que a gente já abriu ou depois que a gente já usou esse produto, aí a gente passa a considerar o tempo de vida útil, que é esse outro símbolozinho que você tem exemplificado aí na maquiagem, né? Esse rótulozinho com a tampa aberta e com um tempo dentro dele ali, ó, a gente consegue ver
um 12M, né, com potinho aberto. Isso. Então, esse é o período ao longo do qual esse produto vai ficar viável após aberto, após ter sido, digamos assim, um pouquinho já contaminado pelo ambiente, né, por temperatura, pela questão da umidade, também por agentes infectantes do ambiente. Então, a gente precisa considerar também a vida útil. Aqui no Brasil, nem sempre a gente vê nos produtos a vida útil, tá? Depende muito da legislação de cada país. Aqui, nem todos os produtos vêm com esse tempo de vida útil no rótulo, por isso que é super importante a gente armazenar adequadamente esses produtos, porque se bem armazenados, a gente pode quase que considerar a data de validade ali que a gente vê no rótulo como a oficial, digamos assim. Tá? Por isso que é extremamente importante. Então tem diferença Mas tem diferença de vida útil para validade? Tem diferença. A validade, como eu exemplifiquei anteriormente, é a data até a qual esse produto fica viável, fechadinho. Tá. Seria esse Vzinho aqui, esse válido. Isso, exatamente. Já o tempo de vida útil... Esse aqui já venceu, ó. Símbolozinho, isso já está vencido. A gente consegue ver aí, ó, viradinho também um produto com 9M, né? Esse, por exemplo, perdura por 9 meses, válido após a abertura dele, após o início do uso dele. Então, existem essas duas diferentes informações no rótulo, a data de validade e a vida útil. A vida útil é essa segunda que a gente comentou. Tá, então mesmo que um produto seja válido até 2026, mas ele está escrito aqui esse 9M, eu abri ele esse ano, ele não vai durar até 2026, ele vai ter que durar os 9 meses. E aí é difícil controlar, porque daí eu não vou lembrar necessariamente quando foi que eu abri isso aqui, né, doutor? Eu quero saber se tem uma margem de segurança, porque eu sei que muitos produtos hoje não são mais testados em animais. Eu não sei qual é o critério, se são usados testes prévios que valem para os novos produtos ou se a indústria simplesmente parou de testar. Explica para a gente um pouquinho dessa margem de segurança. Como é que funciona? Quando a gente põe a data de validade de um produto, aquele fabricante específico daquele produto leva em consideração todo o processo de fabricação desse produto, os condicionantes, os ativos dermatológicos, os ativos cosméticos, né, que estão ali dentro. Então, o prazo de validade ele não é padrão, né? Todos os sabonetes, por exemplo, ou todos os filtros solares não têm uma duração estabelecida previamente. Cada produto tem sua data determinada a partir ali dos processos individuais de cada um. Então, por isso que a gente precisa respeitar, sim, o prazo de validade de todos os produtos, independentemente da categoria, se hidratante, se filtro solar, se sabonete. É óbvio que um produto venceu hoje, usando ele amanhã, você provavelmente não terá grandes problemas. Mas a gente recomenda que, assim, passou da data de validade, o ideal é realmente deixar de lado para a gente evitar maiores riscos. Tá. Agora eu quero saber o seguinte, por que esses prazos parecem ser tão curtos? Doutor, puxa, investi, paguei caro no meu hidratante facial que tem partículas não sei das quantas. Aí vou olhar, pô, já venceu. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, cada formulação tem os seus ativos específicos ali que têm seus respectivos prazos de validade. Então, dependendo da molécula, dependendo do ativo que está ali dentro, a data muda. Por isso que, por exemplo, quando a gente fala de produtos manipulados, né, em formulação magistral, como são produtos feitos até de uma forma quase que artesanal, né, não tem todo aquele aparato industrial da grande indústria, eles tendem a ter uma validade, um prazo de validade mais curto. Justamente porque ali não vão ativos tão potentes na questão de conservação. Tá. Então, isso realmente varia de cada fabricante, varia de cada fábrica ou indústria. Cada uma vai determinar individualmente o seu prazo de validade. Doutor, eu estou aqui com algumas modelos lindas aqui no nosso cenário hoje. E eu estou aqui também com um lencinho demaquilante e com um produto que me ajuda a limpar essa maquiagem. A gente vai revelar agora algumas dicas para saber se o meu cosmético está vencido. De repente, você está com um produto aí que não consegue mais enxergar a data de validade, já está meio apagadinho. A gente vai te dar algumas dicas agora
Nossa primeira modelo tá aqui. Peru, enquanto você faz essa limpeza, uma dica bacana para quem está assistindo a gente, eu sei que Ah, dá um pouquinho mais de trabalho, requer um pouco de disciplina, mas como às vezes apaga ali, né, a data, com o tempo a gente não consegue mais ver, o ideal é, pegou uma maquiagem nova ou um cosmético novo, tem um caderninho ou uma folhinha onde você anota ali, quando você abriu cada um, a partir de que mês você começou a usar cada um, porque aí você consegue controlar de uma forma mais adequada para essas datas hum. todas. Vamos organizar essa parte também da nossa vida. Mas agora vamos ver aqui, olha, como... Ixi, essa maquiagem aqui tá boa, olha. Produto manipulado, tá revelando aqui, minha gente. Produto manipulado tem validade menor. Às vezes a gente economiza na manipulação, não só a economia, mas também a questão de ter um princípio ativo ali mais personalizado. A gente quer que tenha as mesmas características do industrializado. Não é assim, né, doutor? Não é assim, né? A gente até já bateu esse papo aqui nos minutinhos anteriores. O produto manipulado, ele não tem aquele grande aparato da indústria, da grande indústria, e são produtos feitos de uma forma personalizada, até quase artesanal, né? Esse processo. Então, eles tendem a ter uma validade, em geral, mais curta mesmo, de alguns meses, né? Tá, A vamos revelar. depender do ativo que a gente coloca ali. Sim. Vamos revelar outro segredo aqui para quem está em dúvida se o cosmético que está utilizando está dentro da validade ou não. Vem para cá, olha, a gente vai demaquilar um pedacinho aqui dessa modelo. Gente, que base boa, hein? O mau armazenamento pode antecipar o vencimento. Quem mora na praia, quem mora em regiões mais quentes, vai sofrer mais com a ação desse tempo dessa região, doutor? Com certeza. Características do ambiente, como temperatura, umidade, a própria luz, né, quando entra uma luz do sol ali diretamente no produto, no frasco, tudo isso pode fazer com que o seu produto perca ali, né, a validade, perca a integridade dele antes da hora. Então, você tem que ter cuidado na hora de armazenar. O que a gente recomenda é armazenar os seus produtos em lugares mais secos, livres de muita luz e livres de muita umidade. Isso é o ideal. A gente até recomenda tirar esses produtos do banheiro. A gente tem mania, né? As mulheres principalmente têm mania ou hábito de colocar maquiagem às vezes dentro do banheiro e ali é muito úmido, às vezes é mais quente. Então, o que a gente recomenda é ter um cantinho ali no seu armário, até mesmo no guarda-roupa, no closet, para armazenar tudo bonitinho. Olha aí, outra dica de organização que vai facilitar a sua vida e não só facilitar, mas como você está vendo aqui, proteger também. Vamos revelar outro segredo aqui que pode indicar perda dos seus cosméticos. Os ácidos e filtro solar têm maior risco. Por quê, doutor? Quando a gente usa ácido, a gente sabe que deve ser aplicado normalmente à noite, a gente precisa aplicar filtro solar no dia seguinte. Eles são fotossensíveis? Na verdade, quando a gente fala em ácidos, a gente se preocupa muito com o pH dessa formulação. Então, após vencido, né, esse produto, a gente não consegue assegurar o pH, a gente não sabe se ativos dali foram oxidados, então isso pode gerar alergia, isso pode gerar processos descamativos, isso pode gerar dermatite. Aí o filtro solar, ele pode perder a principal função dele, que é proteger a gente da radiação. Então, a gente pode acabar tendo uma queimadura ou manchas, justamente porque aquele produto já não age mais da forma adequada. Então, a gente precisa realmente se atentar. Tá, agora aqui eu quero levar então esse produto já para uma outra área. A gente às vezes leva os filtros solares para a praia, para a piscina com a gente, deixando uma bolsinha ali, enquanto a gente toma sol, o produto fica ali fervendo dentro da bolsa. Isso pode alterar o produto? Com certeza, o ideal é a gente deixar ele na sombra, longe de altas temperaturas, então procura uma sombrinha ali para deixar os seus produtos de praia, e nem só na praia, às vezes no dia a dia mesmo, né, da cidade, especialmente as mulheres têm hábito de colocar tudo numa nécessaire, colocar dentro da bolsa ou deixar dentro do carro, e a bolsa às vezes fica em lugares quentes, com muita luz,
Então, o ideal é a gente transportar com a gente pequenas quantidades só para o retoque mesmo ali do dia a dia, mas os frascos originais, grandes, a gente sempre deixar em casa, no ambiente seco, com adequada temperatura, adequada umidade. Doutor, eu sei que esses produtos feitos assim em larga escala e disponíveis comercialmente, eles têm uma segurança assim de interação medicamentosa, de mistura de produtos. Vou trazer esse assunto aqui porque a gente tem visto que as pessoas estão se preocupando mais com a proteção solar e tem misturado às vezes proteção com maquiagem. Tem risco isso ou dá para fazer tranquilamente? O ideal, e eu sempre digo isso aqui no consultório, é você ter uma rotina de skincare determinada pelo seu médico dermatologista, porque parece bobeira, né? Produtinho, às vezes para passar na pele, do corpo, do rosto, mas tem alguns produtos, alguns ativos que interagem de uma forma não muito bacana e, se aplicados de uma forma conjunta, podem gerar algum grau de irritabilidade na pele. Então, o que a gente Maravilha. recomenda é sempre ter o apoio aí do seu dermatologista para criar uma rotina de skincare linda. Vamos seguir. Pode falar, doutor, tem mais alguma coisa? Não, não, já finalizei. Eu quero mostrar aqui mais um cuidado ou uma atenção que você precisa ter com esses produtos, porque eles podem causar irritação, vermelhidão ou acne quando já perderam a sua vida útil. Vou falar assim, porque às vezes ele está dentro da validade, mas como não foi talvez bem armazenado, como de repente a gente abriu e ficou muito tempo aberto já, ele pode então causar o que ele normalmente não causaria. Exatamente. O que a gente recomenda é, por mais que esteja dentro do prazo de validade, da vida útil, dependendo da forma que você armazenou esse produto, se não for muito bacana, dicas para você talvez se atentar que o produto já está fora do prazo alteração da cor, alteração da textura, do cheiro. E claro, se você aplicar o produto e sentir ali uma irritabilidade, muita coceira, muita ardência, então são os sinais de que você deve deixar esse produto de lado. Vamos checar mais um cuidado aqui, doutor, porque ainda falta essa modelo aqui, olha. Você acabou de falar sobre a importância de se alertar para o aspecto e textura do produto. Chegou uma interação sobre esse assunto, doutor, que eu quero trazer antes do senhor comentar. Quem está na tela com a gente agora é o Ferdinando. Como moramos em uma área quente no Nordeste, ele diz, tenho familiares que guardam batom na geladeira para não derreter. Fico pensando se isso é correto para a conservação de um produto. Boa pergunta, Ferdinando, porque agora inverteu, doutor. Em vez de guardar num ambiente calorento, guardar num ambiente mais geladinho pode trazer riscos? Olha, não tende a trazer grandes problemas, né? Mas a indústria, na hora de pensar na cosmética adequada desse batom, acredito que eles não pensam, né, em deixar esses produtos na geladeira, não esperam do consumidor que eles guardem na geladeira. A textura Esses com produtos certeza vai são mudar, né, feitos doutor? com certeza, né? A cremosidade, o brilho talvez mude. Então, o ideal, mesmo no Nordeste, em lugares mais quentes, é você buscar um armário, um local com mais sombra em casa, que talvez fique numa temperatura ali entre 25 e 30 graus, com uma temperatura mais ambiente, para condicionar esses produtos, essas maquiagens. Doutora, eu quero saber o seguinte, se a gente toma todo esse cuidado aqui, provavelmente a gente não vai ter problema com a nossa pele. Mas, caso a gente não tenha percebido e use um produto com validade vencida, e note aí alguma alteração na pele, algum incômodo, o que dá para ser feito ali de imediato, enquanto a gente já suspende esse uso? Dá para passar... eu vou dar aqui aquela receitinha caseira, né? Passar um amido de milho, lavar com água de aveia. Qual é a recomendação? A recomendação oficial da SBD, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia, você aplicou um produto, não percebeu que estava fora do prazo de validade, percebeu uma irritação, uma ardência, uma coceira, o que você deve fazer imediatamente é lavar com água corrente, utilizando um sabonete mais gentil, um sabonete mais suave, um sabonete neutro, e remover todo esse produto. E daí observa, se essa sensação ruim passar, geralmente fica tudo bem. Mas se você persistir, mesmo após a remoção do produto, com algum grau de desconforto, aí o ideal é buscar o seu médico dermatologista para que ele te dê as orientações. Tá certo. Você gostou dessa conversa com o Dr. Luan?
Eu amei. A gente aprende com pequenas coisas, doutor. São pequenos detalhes que vão fazendo diferença. Às vezes a gente não sente logo, quem sabe, uma vermelhidão, um inchaço, mas também é um produto que você vai estar só ali aplicando por aplicar, não vai estar trazendo mais os benefícios que ele prometia anteriormente. Então, valeu pela conversa hoje, doutor. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Uma ótima semana para você, para o pessoal do estúdio, para todo mundo que está em casa. Obrigada, doutor. Você aí de casa está vendo aí a rede social do doutor Luan, Luan Lobo, DR, Luan com 2 N's Lobo, para você acompanhar ele pelas redes sociais também. Dá uma corridinha lá para você ter conteúdos relevantes. Bom, a gente faz um intervalo agora, na volta você acompanha um Claramente super bacana sobre educação dos filhos, mas aquela educação de maneira equilibrada e saudável. E ainda hoje eu te ensino a preparar um delicioso biscoitinho de banana. Olha aí, volto já com essa delícia para você.